como que o senhor consegue conciliar? É uma curiosidade, eu tenho as minhas respostas também, até mesmo porque dentro desse aspecto nós compartilhamos de uma opinião não idêntica, mas bastante semelhante. Como que o senhor consegue assimilar, viver, conviver em um meio predominantemente crente, evangélico, e mesmo assim não crer na Trindade católica, né, que foi absorvida aí também pelos protestantes? Isso aí já trouxe algum problema para o senhor no âmbito pessoal, no âmbito profissional? Enfim, responda aí para a gente. Bem, com certeza essa, de imediato, já acredito que seja a pergunta mais esperada, né? A respeito do que o professor Mateus pensa sobre a Trindade. Bem, sim, já trouxe prejuízos para mim. Algumas pessoas, sem ao menos querer saber o que eu penso sobre o assunto, já falaram: olha, não vou fazer o curso com você, vou fazer com outro fulano, porque você não acredita na Trindade. E eu falei assim: mas você ao menos quis ouvir o que eu tenho a dizer? Você sabe se realmente eu não concordo com a Trindade? Ou se eu tenho alguma releitura, alguma retificação em alguns modelos trinitarianos, haja vista que existem trindades formuladas por diferentes pais da igreja, debatido em todo o percurso da história da igreja. Hoje existe uma trindade, né, supostamente denominada Trindade, que as pessoas pregam nas igrejas, aprendida nas revistinhas do Silas Malafaia, que, ao meu ver, é uma definição que não cabe a nenhum pai da igreja. Então, o que as pessoas sabem hoje de Trindade está muito aquém dos grandes debates cristológicos da patrística e, posteriormente, do início da escolástica ali, do período da Renascença. Bem, nesse sentido, eu discordo da Trindade de Tertuliano, discordo da Trindade de Agostinho, mas eu concordo um pouco com a Trindade de Ambrósio. A Trindade de Ambrósio, ela não observa o detalhe de Tertuliano. Tertuliano cria uma trindade subordinacionista, onde ele acredita que o Pai é superior ao Filho, o Filho superior ao Espírito Santo. Então, essa ideia de primeira, segunda e terceira pessoa não é apenas uma questão cardinal, mas, de fato, uma questão ordinal. Ou seja, não está apenas numerando, está, de fato, hierarquizando a trindade. Bem, eu não creio nesse tipo de trindade. Para mim, Jesus, mesmo sendo humano, não é inferior a Deus, porque para mim Jesus é o próprio Deus. E o Espírito Santo seria, no caso, a própria natureza de Deus, manifestada em uma locução substantiva / adjetiva, onde nós temos Espírito, falando da natureza de Deus, Deus é Espírito, e Santo, tratando de um atributo comunicável de Deus. Então, Espírito Santo não é nome de ninguém, não é nome de terceira pessoa. O Espírito Santo é, na verdade, um termo para se referir ao próprio Deus. Mas a Trindade de Ambrósio, ela me agrada um pouco, haja vista que ele considera que existe um único Deus. E esse Deus, ele tem personas diferentes, personalidades diferentes. Por exemplo, eu não preciso ser mais de um Mateus para poder ser pai para minha filha que vai nascer, marido para minha esposa e professor para os meus alunos. Eu consigo ter 3 personalidades, 3 personas, 3 características que eu visto para cumprir uma função e sendo apenas uma única pessoa. Acredito eu que a ideia de dividir as pessoas, a pessoa de Deus em 3, é uma afronta à sua onipresença, porque vai dizer, por exemplo, que Deus está no céu, Jesus estava na terra e o Espírito Santo derramado de forma invisível no coração daqueles que creem. Mas isso, para mim, é uma afronta à onipresença de Deus. Até mesmo porque ele não precisa se dividir para se fazer presente. Então, outro detalhe é também uma afronta à onipotência de Deus. Porque se ele é todo poderoso, por que ele precisa de toda essa administração e circunstância criada ali a partir de Tertuliano, praticamente, para poder se fazer poderoso, né? Eu acredito que Jesus é a encarnação do próprio Deus e o Espírito Santo é uma outra persona do Senhor manifestada.
Então, vejo dessa forma, tem muitas proposições interessantes internas que daria para a gente poder desenrolar, quem sabe numa entrevista somente sobre a Trindade, né? Mas, de modo ligeiro, a minha opinião é essa. Eu estou mais para a Trindade de Ambrósio, que na verdade é uma unidade, tá bom? Não ele chama de Trindade porque é o título cunhado na época, mas ele tem uma concepção, um entendimento diferente, onde nenhum deles é diminuído porque é a manifestação do mesmo Deus, da mesma pessoa, e não da mesma essência, como diz Agostinho. Agostinho fala de uma única essência dividida em 3 pessoas, né? Mas eu não creio exatamente numa única essência. Eu creio numa única pessoa, que tem uma única essência e que se manifesta de forma plural. Mas isso não vai coadunar, por exemplo, com o chamado unicismo, ou modalismo, ou sabelianismo. Haja vista que essas visões, a visão do unicismo, modalismo, ela não trabalha alguns aspectos internos que eu gosto de trabalhar, como a chamada união hipostática endeixis, né? Endeixis no grego é manifestado. Também tem um sinônimo em grego que é phanoresis, que acredita que Deus é a manifestação do Pai, ele é a encarnação do Pai manifestado. Então, o unicismo vai dizer que é apenas uma forma de Deus. Ele não entende muito bem a humanidade, ou seja, Deus se vestindo de pele humana, no antropomorfismo, Deus se fazendo homem de fato, apenas como uma variante de Deus, o que por vezes acaba caindo até mesmo no gnosticismo, que não acredita na realidade do corpo de Jesus. Eles apenas vão dizer que o corpo não era real porque o corpo é mau. Então, assim, o sabelianismo tem uma ponta, tem um pouquinho, bebe um pouquinho do gnosticismo, né? E eu não creio nesse ponto. Interessante. Interessante também que, infelizmente, a grande parte das pessoas que defendem a Trindade não sabem qual tipo de Trindade estão defendendo, e se sabem, às vezes não conseguem defendê-la de forma contextualizada. A pessoa não sabe quando começa a Trindade, ali no século II, ali mais ou menos com Tertuliano, o desenvolvimento disso, até chegar em Atanásio, onde foi, se eu não me engano, a última, digamos que, sistematização. Porque eu não vou entrar em detalhes para não alongar muito. Mas existem todo um corpo, né, de detalhes que muitas dessas pessoas ignoram. E, infelizmente, muitas, ao tentar defender aí a sua tese de Trindade, a sua crença na Trindade, algumas acabam defendendo o unicismo sem ver, sem perceber, outras acabam defendendo o triteísmo sem ver, sem perceber, outras acabam defendendo o sabelianismo sem ver, sem perceber, pensando que estão defendendo a Trindade. Por quê? Porque, na maioria das vezes, essas pessoas, elas herdam essa crença. Lógico, herdam no sentido de aprender isso desde cedo, e quem é contra isso é herege ou qualquer outra coisa e tal. Então, a pessoa já cresce com isso, acredita nisso, julga quem não acredita nisso, mas ela mesma não sabe explicar isso. Na maioria das vezes, não estou generalizando. Se o senhor tiver alguma observação para fazer. Não, é exatamente isso. Eu trouxe aqui, né? Assim, eu já tenho a mãos, né? Alguns textos de Ambrósio e de Tertuliano sobre a Trindade. Nós temos um aqui de Tertuliano em Contrapraxeas, capítulo 14, onde ele vai dizer assim, ó: como, portanto, Cristo é o espírito da pessoa do Pai, a boa razão pela qual, em virtude do fato da unidade, o espírito dele, a cuja pessoa ele pertencia, olha só, pertencia, ou seja, o Pai, pronunciou ele como sendo a sua face. Agora, certamente é uma coisa assombrosa que o Pai possa ter tido como sendo a face do Filho, quando ele é sua cabeça. Pois a cabeça de Cristo é Deus. Olha o problema, onde ele coloca Deus como um governante de Cristo
e Cristo como apenas um rosto de Deus, né? É como se fosse uma máscara. Então, algumas pessoas às vezes me acusam em dizer que, quando eu falo da união hipostática, que Cristo é Deus manifestado em carne e que a humanidade ora a divindade, mas não tem duas pessoas ali, você tem um clamor de uma humanidade que está vindo, nascendo de um útero humano, com todas as dificuldades, sentindo dores, conforme diz Isaías 53, homem de dores, de sofrimento, que sente fome, sente sede. Essa humanidade clama o auxílio da divindade. Então, não tem aqui duas pessoas e nenhum alto clamor a si mesmo. Não tem isso. E ainda que tivesse isso, isso seria hoje muito facilmente explicado pela psicanálise lacaniana. Mas nós temos aqui em Tertuliano, ele sim está afirmando que Jesus é apenas uma carcaça de Deus. Então, e essa carcaça precisa ser regida por Deus e não é o próprio Deus em si com a mesma divindade. Já Ambrósio vai dizer algo diferente. Ambrósio vai dizer que a majestade do Pai está presente na majestade do Filho e não há distinção entre elas. Então ele consegue perceber uma filiação, mas ele entende que o termo filho não é para distinguir o Jesus do Pai, mas é apenas para dar uma identificação terrena daquilo que o próprio Deus é na encarnação. Então, por exemplo, se eu quisesse dar uma descrição para um povo que tivesse uma família, tivesse pai, mãe e filho, e eu quisesse dizer que alguém parece com aquele cacique daquela tribo que eu estou evangelizando, eu diria, olha, parece seu filho. Por quê? Porque tem características suas, porque tem atributos seus. Então, a expressão filho, huios, né, do grego, ela justamente não é literal. Jesus não é filho nascido do espermatozoide de Deus. Jesus não é isso. Jesus é o próprio Deus manifestado. Então, quando a pessoa faz essa distinção, ela pressupõe um Cristo que foi criado e ela acaba caindo no arianismo. Então, esse debate, de fato, ele é muito substancial, ele é muito salutar, e acho que as pessoas precisam aprofundar mais o conceito. Gente, não existe nada raso na teologia. Tudo na teologia é profundo. Tudo na teologia é um pouco mais para baixo. O que as pessoas precisam entender é que são simples, são coisas simples. Sim, se explica de forma simples, se explica, mas tudo que alguém possa pensar hoje já foi altamente debatido no passado, com exceção de alguns assuntos da crítica textual e da gramática, que a língua ela se desenvolve. A crítica textual é um elemento novo a partir de 1831, com Karl Whiteman, mas antes disso, o que nós temos de assuntos filosóficos, teológicos, tudo não é mais novidade. Nada, não tem mais novidade. Né? As pessoas precisam estudar de verdade, passar pelas páginas, observar, pontuar, questionar, ler os comentários e assim sucessivamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Se eu não me engano, nessa mesma obra de Tertuliano, a qual o senhor citou, Contra Práxeas, ele vai dizer que antes de o Pai ter gerado o Filho e antes de o pecado ter existido, ou seja, houve um tempo em que Deus não era Pai e nem juiz. Né? Aí ele vai dizer que é quando ainda não tinha gerado o Filho, quando o pecado ainda não tinha sido cometido, e etc. Então, são fatores que muitas pessoas atropelam, né? Desconhecem tudo isso aí, os debates que foram travados nessa época da patrística, né? Tem essa questão do arianismo também, que foi muito forte, né? Hoje nós temos aí os unitários, que, enfim... Então, existe todo um conjunto de fatores que precisa ser analisado. Então, não custa nada a pessoa analisar isso antes de falar assim, olha, eu defendo essa doutrina porque me foi ensinado assim, ponto. Ou porque eu vi um versículo que, do jeito que eu li, quer dizer isso, ponto. Ora, se a sua doutrina é verdadeira, tem base, é sólida, escrituristicamente falando, então não tem problemas em você passar essa doutrina pelo crivo.
não tem problema você questionar essa doutrina, porque se ela é verdadeira, mais cedo ou mais tarde, você vai ter certeza de que ela é verdade e ela vai ficar mais forte ainda para você. Outra coisa que o professor citou sobre a questão da psicanálise, eu quero adiantar aqui de primeira mão nessa entrevista, não falei sobre isso no canal ainda, a partir do ano que vem, você que mora em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Hidrolândia, Araguaiânia, Guapó, cidades próximas aqui, poderá se consultar diretamente comigo. O ano que vem eu vou estar concluindo aí a minha formação em psicanálise e vou estar atendendo nessa área também.